que bonito esse poema. De tão singular, cê vai gostar. Espalha amor por onde for. Sorria todo dia, esteja em boa companhia. Praia, mar e sol, cor e céu. Seja leve como um barquinho de papel. Brisa, paz e amor, arco-íris e flor. Seja breve como uma onda. Espalhe amor por onde for. Sorria todo dia, esteja em boa companhia. Praia, mar e sol, cor e céu. Seja leve como um barquinho de papel. Brisa, paz e amor, arco-íris e cor. Seja breve como uma onda. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma evangelização de espíritos. É sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Para que possamos iniciar a aula de hoje, por favor, me acompanhe nesta prece. Que Deus nunca, nunca, nunca deixe de ajudar a gente. E que também todos vocês e eu, principalmente, goste muito de Deus, porque Deus é a pessoa que mais ajudou a gente nessa terra e sempre vai ajudar, porque Deus está em todos os lugares. Graças a Deus, graças a Jesus. E a aula de hoje tem como tema o livre-arbítrio. Vamos evangelizar? Olá, crianças, tudo bem? Que saudades! Eu, tia Débora, tia Rosa e tia Rosana, somos da Evangelização Infância 1. Hoje, nossa videoaula terá como tema o livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade de escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. Podemos ser uma pessoa que faz o bem sem olhar a quem, ou simplesmente fazer o mal às pessoas que passam por nossos caminhos. Lembrando que nossas ações terão consequências. Eu escolho fazer o bem quando pratico a caridade, amo minha família, cuido do planeta e de todos que aqui habitam, ajudo nos deveres de casa, quando eu estudo, quando assisto às aulas online, sou grata pela vida, por estar viva, etc. Ou escolho o caminho do mal, sendo desobediente, agressivo com as pessoas, tendo mau humor. Lembrando que nossas atitudes, sejam elas boas ou ruins, terão consequências. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Isso quer dizer que devemos prestar atenção em nossas atitudes. Elas falam mais do que palavras. Na dúvida, devemos nos perguntar se gostaríamos que fizesse o mesmo conosco. Devemos sempre nos colocar no lugar do outro, sempre avaliando as consequências da nossa atitude. E isso se chama livre-arbítrio. O poder que Deus nos deu para fazer as nossas escolhas, para o bem ou para o mal. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima! Creio que tudo tem um porquê, que o nosso destino não está traçado, que o futuro é indeterminado e piedosamente imprevisível. O lugar em que nascemos, a família que temos, as pessoas com as quais convivemos, tudo isso tem algum propósito específico em nossa vida. Que é a vida, senão uma grande oportunidade, um momento áureo que cada um de nós tem para praticar o livre-arbítrio. É quando podemos fazer o bem ou o mal, e cujo resultado determinará o nosso futuro. Sem dúvida, o que somos hoje é o resultado das alternativas e erros de nossas várias existências. Na singularidade da gerência universal, o cuidado divino é perfeito, deu-nos plena liberdade para agir,
e o que nos há de por vir é da causa o efeito. Luciano Caetano. A nossa liberdade de escolha vem acompanhada de responsabilidade. Responsabilidade nas escolhas, pois tudo o que fizermos voltará para nós. Temos o livre-arbítrio que, se não for bem usado, nos trará dívidas a serem cobradas na próxima encarnação. Agora, recordando tudo o que aprendemos até agora, como formas geométricas, linhas, pontos e cores, escolham qual dessas vocês escolhem para fazer um desenho. Usem o livre-arbítrio de vocês, pintem bem bonito, então fiquem na paz de Deus. Livre-arbítrio. Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pedro, capítulo 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O Livro dos Espíritos, questão 843. O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, pois tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. As leis morais. Rodolfo Caligares, capítulo 35. Livre-arbítrio é definido como a faculdade que o indivíduo tem de determinar sua própria conduta, ou é a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. Estudando o Evangelho, Martins Peralva, capítulo 30. Livre-arbítrio é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino, possibilitando-lhe a escolha, na sua trajetória ascensional, do caminho que desejar. O Livro dos Espíritos, questões 121 e 122. Alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal, porque eles têm o livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. O Livro dos Espíritos, questão 849. No homem selvagem, a faculdade dominante é o instinto. Isso não o impede de agir com inteira liberdade em certas coisas. Mas, como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por isso, você que é mais esclarecido que um selvagem, também é mais responsável que ele pelo que faz. Questão 844. O livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, após numerosas evoluções na vida corpórea. Não é na primeira ou segunda encarnação que a alma tem consciência bastante clara de si mesma para ser responsável por seus atos. Não é na centésima, talvez seja após a milésima encarnação. Dá-se o mesmo com a criança, que gozará de suas faculdades depois de anos do seu nascimento. Questão 637. Quando a alma goza do livre-arbítrio, a responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Assim, um selvagem é menos castigado que o homem civilizado que comete uma simples injustiça. Revista Espírita, janeiro 1864. Durante longos períodos, a alma encarnada é submetida à influência exclusiva dos instintos de conservação.
Pouco a pouco, esses instintos se transformam em instintos inteligentes, ou melhor dizendo, se equilibram com a inteligência. Mais tarde, gradualmente, a inteligência domina os instintos. Só então começa a séria responsabilidade. No ponto em que estamos, a inteligência está bastante desenvolvida para permitir ao homem julgar sensatamente o bem e o mal. Neste ponto, sua responsabilidade é mais seriamente empenhada, já que não mais se pode dizer o que dizia Jesus: perdoa-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem. Revista Espírita, agosto 1867. O homem tem a consciência que o adverte quando fez o bem ou o mal, cometeu uma má ação ou deixou de fazer o bem. A consciência é como guardiã vigilante, encarregada de velar por ele. Aprova ou desaprova sua conduta. Ele pode se mostrar rebelde à voz da consciência, repila suas inspirações, quer sufocá-la pelo esquecimento, mas ela jamais é completamente aniquilada. Num dado momento, desperta mais forte e poderosa, exercendo severo controle das ações. A consciência produz dois efeitos: satisfação de ter agido bem, a paz que deixa a consciência do dever cumprido, ou o remorso que penetra e tortura quando se praticou uma ação reprovada por Deus, pelos homens ou pela honra. É o senso moral. Revista Espírita, outubro 1863. O livre-arbítrio existe no homem com um guia, a consciência. O Livro dos Espíritos, questão 861. Não há ninguém predestinado ao crime. Todo e qualquer ato é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio. Se há fatalidade, é apenas no tocante aos acontecimentos materiais, independentes da nossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do homem, que tem sempre a liberdade de escolha. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Questão 851. Fatalidade existe para a escolha feita pelo espírito, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Emmanuel, capítulo 33, por Emmanuel. Imagine um homem que fosse fazer uma viagem. Todo o seu trajeto está previsto: dia de partida, caminhos, etapas, dia de chegada, todas as atividades, mas no transcurso da viagem, o viajante pode desviar ou não do roteiro traçado segundo a sua vontade. O livre-arbítrio é a lei irrevogável na esfera individual, perfeitamente separável das questões do destino anteriormente preparado. Questão 853. Fatal só o instante da morte. Qualquer que seja o perigo, não morre se a hora não chega, mas, quando chegar a hora de partir, nada o livrará. Revista Espírita, julho 1868. O homem tem livre-arbítrio. A fatalidade não participa de suas ações individuais. Quanto aos acontecimentos da vida, tem duas fontes: consequência direta de sua condição na existência presente, pessoas infelizes e enfermas por sua falta, acidentes resultado da imprevidência. Pode queixar-se somente de si mesmo. Outros são independentes da vida presente, situações penosas que têm sua razão de ser na pluralidade das existências. O espírito as escolheu na erraticidade, antes da reencarnação, como provações para o adiantamento. Elas são produto do livre-arbítrio. O Consolador, Emmanuel, questão 132. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se para elevação e redenção dos homens. Determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas e livre-arbítrio amplia-se com os valores de educação e experiência. Sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor.
O próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. O que é o Espiritismo? Capítulo 3, questão 127. Qual a origem da consciência? É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências e das resoluções tomadas pelo espírito antes de reencarnar, resoluções que ele, muitas vezes, esquece como homem. E é com isso que nós chegamos à reflexão de hoje. Qual será o determinismo da sua vida? E a fatalidade? De fatalidade, apenas o dia do nascimento e morte. Foi determinado por você, no mundo espiritual, seu plano reencarnatório. Família, meio social, sexo, profissão, entre outras coisas. Você sempre poderá escolher entre o bem e o mal. O livre-arbítrio te conduzirá para ceder ou resistir às tentações. Lembre-se, somos construtores do nosso próprio destino. Ao final desta aula, na qual aprendemos sobre o livre-arbítrio, essa bênção de Deus que nos concede o mérito de nossas conquistas e a responsabilidade pelos nossos atos, agradecemos a presença do professor Eurípides Barçanufo e de sua equipe, bem como das demais equipes espirituais que nos guiam neste trabalho. Pedimos licença a Deus e Jesus para darmos por encerrada a aula de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em más influências, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Fiquem todos com Deus. E aí, gostaram da aula de hoje? Eu também gostei. Fica a dica, o livre-arbítrio é o caminho do bem e do mal, onde você sempre vai escolher. É a sua escolha. Eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!